Amém. Paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Amém. Se calhar vamos aí deixar entrar mais algumas pessoas. Vamos deixar entrar aí mais algumas pessoas. À medida que você for entrando, já vai marcando, já vai partilhando. Amém? À medida que você for entrando, já marque, já partilhe, já marque, já partilhe. Isso. Marque o máximo que você puder no nome de Jesus Cristo. Continue a marcar, continue a marcar, continue a marcar. O som está ok? Nós vamos dar mais um minuto. Um minuto. Mais um minuto. Para que você possa marcar, partilhar, convidar e chamar todo mundo para se juntar a nós no nome de Jesus. Nós acreditamos que a mensagem de hoje vai ajudar alguém. Aliás, esse é o nosso principal e verdadeiro propósito com as nossas lives, com todo o nosso trabalho. Sermos um canal de bênção para a vida de alguém. Esse é o nosso principal propósito. Ajudarmos alguém, edificarmos pessoas, iluminarmos pessoas, instruirmos pessoas, direcionarmos ou redirecionar pessoas. Esse é o nosso principal propósito e acreditamos que a mensagem que vamos estar aqui a partilhar é uma mensagem muito importante. Provavelmente, depois da salvação, eu acredito que essa é a mensagem, é a coisa mais importante na vida do ser humano. Depois da salvação, o que nós vamos estar aqui a falar é com certeza a coisa mais importante na vida do ser humano. E você vai com certeza concordar comigo. Amém? Depois da salvação, eu acredito que essa é com certeza a coisa mais importante na vida do ser humano. Que coisa é essa que nós vamos estar a falar hoje? Nós hoje estaremos falando sobre propósito. Amém? Estaremos falando sobre propósito. Depois da salvação, eu acredito que o propósito do homem é a coisa mais importante na vida do homem. 3 coisas estão na minha lista pessoal. Na minha lista pessoal, se alguém me perguntar quais são as 3 coisas mais importantes para o ser humano, eu diria, quando eu falo de salvação, eu estou a falar de Deus, relação com Deus, buscar a Deus, servir a Deus. Eu diria propósito e sabedoria. Se você tiver o seu propósito identificado, definido, localizado, se você tiver sabedoria e, acima de tudo, se você tiver um encontro com Deus, relação com Deus, a fim de garantir a sua salvação, eu lhe garanto que você muito provavelmente será o homem mais completo do mundo. Por quê? Porque o seu propósito vai lhe dar sentido de vida, a sabedoria vai lhe ajudar a caminhar para o cumprimento do seu propósito, a sabedoria vai lhe ajudar a encontrar caminhos para respostas, para resultados. A sabedoria vai lhe trazer instrução, iluminação. A sabedoria vai lhe ajudar a fazer melhores escolhas. A sabedoria vai lhe ajudar a tomar melhores decisões. No fundo, o que o ser humano precisa é isso. Algumas pessoas vão dizer, não, o dinheiro é o mais importante. Se você pode ter milhões, se você não for uma pessoa sábia, você vai ficar quebrado amanhã.
você vai torrar todo o seu dinheiro amanhã. Você pode ter milhões agora. Se você não tiver propósito bem definido, você não vai conseguir dar um destino correto ao dinheiro que você tem, porque você tem milhões sem propósito, você tem milhões sem visão. Então, se nós tivermos Deus, propósito e sabedoria, nós conseguiremos com certeza alcançar, produzir, realizar, conquistar tudo o que nós quisermos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém concorda comigo? Me dá um amém? Isso. Nós estaremos falando então sobre propósito, como eu dizia. Nós estaremos falando sobre propósito, amém? Provérbios, capítulo do número 19, versículo do número 21. A Bíblia fala, a depender da versão que você vai ler, mas por exemplo, a Bíblia fala qualquer coisa como: muitos são os planos, muitos são os projetos, muitas são as intenções, muitos são os projetos, muitos são os intentos do coração do homem, mas sobre todos eles o propósito do Senhor prevalecerá, o propósito do Senhor prosperará. Aqui o que Salomão nos quer trazer ao entendimento e à memória é de que antes de eu e você, antes que a gente tome alguma decisão, Salomão quer nos apontar, nos direcionar a consultar a Deus. Por quê? Porque Deus, aqui de acordo com essa passagem, porque Deus tem um propósito predefinido para todos os planos, sonhos, vidas, propostas. Deus tem um propósito para todo ser humano. Veja, isso vai nos trazer o entendimento de que inclusive não existe, é uma mentira de que existam seres humanos que não tenham propósito. Todo ser humano, debaixo do céu, debaixo do sol, debaixo da lua, tem um propósito. Até quem já morreu nasceu com um propósito. Até alguém que a gente possa estar a ver na rua, que hoje tem uma deixa aqui ver uma expressão menos agressiva, uma deficiência mental, né? Uma pessoa, um débil mental, uma pessoa que está fora do seu juízo perfeito, alguém que alimenta-se no lixo, alguém, vocês sabem do que eu estou a falar. Até aquele ser humano, até aquele indivíduo, seja homem ou mulher, ele tem um propósito que aconteceu. Só foram alguns acidentes no destino, alguns acidentes no percurso que levaram esse homem, essa mulher a se tornar louco, a se tornar com essa debilidade ou com essa deficiência mental. Por que eu vou falar que o propósito é uma das coisas mais importantes? Porque o propósito é o que na verdade nos dá sentido na vida. Seja lá quem você for, seja lá onde você estiver, eu quero que você saiba, eu quero que você entenda que por mais cansado, frustrado, desorientado que você possa estar, eu quero que você tenha a convicção e a certeza que até nas condições, que até você, nas condições que você se encontra, você tem um propósito de vida. Deus te enviou aqui na terra não para começar algo. Deus te enviou aqui na terra com uma história já terminada. Se você for comigo, por exemplo, no livro de deixa aqui ver, no livro de Isaías, capítulo do número 46. Se você for comigo no livro de Isaías, capítulo do número 46, do versículo 8 ao versículo número 10, a Bíblia vai deixar bem claro que Deus é um Deus que aponta, deixa aqui abrir, Isaías capítulo 46. Enquanto eu vou para a minha Bíblia, eu quero saudar todo mundo que se está a juntar a nós agora. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Vai aqui o meu apelo e o meu pedido de sempre, que você partilhe o máximo que você puder, concorde e discorde também. Você tem a liberdade de concordar e discordar, de partilhar aqui a sua visão e as suas ideias. Eu estarei lendo os comentários no decorrer da live. Se tiver alguma coisa interessante que eu possa comentar, eu estarei fazendo. Então partilhe, comente, interaja, esteja ativos, amém? Isaías capítulo 46, versículo número 8 diz assim: lembrai-vos disso e tende ânimo, reduzindo ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade
às coisas que ainda não sucederam. Que digo ao meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Vou repetir. Eu sou um Deus e não há outro Deus e não há outro semelhante a mim, que faça o quê? Que anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, o que o profeta Isaías nos quer ensinar aqui? Que Deus, ele não começa do princípio, aqui passando o pleonasmo, que Deus não começa a vida de nenhum ser humano do princípio. Ou seja, Deus não espera eu nascer para olhar para mim e dizer assim, o que é que o Elcio vai ser? O que é que vamos desenhar para o Elcio? Deus inclusive não espera eu caminhar, eu dar passos para, à medida que eu for tomando decisões, ele pensar o que eu vou programar para a vida desse homem. Não. A Bíblia está a dizer claramente que antes que venha o princípio, Deus já tem o quê? Já tem o fim. Ou seja, antes que algum ser humano nasça, Deus vai no fim da tua história, Ele escreve o fim da tua história, Ele programa uma vida um destino de glória, de vitória, de impacto, de domínio, de excelência, de referência e de relevância. Depois de tudo isso estar feito, é que Ele vem e faz o quê? E faz você nascer e anuncia no começo da tua história, no começo da tua vida, o fim da tua história que Ele já escreveu para ti. O que significa que todo ser humano debaixo do céu nasceu com quê? Com um propósito. Você vai ver, por exemplo, na vida de José, Deus no princípio da vida de José, sensivelmente 16, 17 anos, José tinha na fase que sonhou os sonhos que sonhou, e Deus vai revelar a José qual era a programação que Deus tinha para José. Deus vai revelar a José qual era o propósito que Deus tinha para José. Deus já tinha uma história reservada para José antes mesmo que José nascesse. Se você quiser mais provas, a Bíblia vai falar, por exemplo, no caso do profeta Jeremias, que Deus apareceu a ele, sendo Jeremias ainda menino, sensivelmente 7 anos, tinha o profeta Jeremias, e Deus o comissionou para ele ser profeta para a nação de Israel. Deus estava a enviar Jeremias para pregar, para trazer correção, para trazer orientação, para trazer alinhamento para a nação, para trazer o povo à presença de Deus, para trazer o povo de volta à presença de Deus. E Jeremias relutava com o Senhor, olhando para si, dizendo: Senhor, mas eu sou pequeno, mas eu sou menino, mas eu sou uma criança, quem dará crédito a mim? Quem dará crédito às minhas palavras? E Deus vai dizer: Jeremias, não importa o que você acha ou o que você pensa, antes que você estivesse no ventre da tua mãe, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já escrevi um propósito para ti. Eu já escrevi a história da tua vida. E na história que eu escrevi para ti, eu escrevi que Jeremias seria o quê? Profeta das nações. Por isso é que Deus vai falar: antes que te formasses na madre, no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações eu fiz o quê? Te dei por profeta. Ou seja, antes que eu fosse ao ventre da minha mãe, antes que eu me tornasse um ser humano, antes que eu me tornasse matéria, Deus já tinha escrito um propósito para a minha vida. Antes que você se tornasse uma matéria, Deus já tinha escrito um propósito para a tua vida. Veja, o grosso das pessoas que hoje encontram-se frustradas, encontram-se desorientadas, é por uma simples razão. É pelo facto de que muitas dessas pessoas ainda não encontraram o quê? O seu propósito de vida. Eu posso ouvir um amém? É pelo facto de que muitas dessas pessoas ainda não encontraram o seu propósito de vida. E eu quero que você saia dessa live com essa convicção, que não importa o quão perdido você possa se sentir, não importa. Há pessoas que perguntam, há pessoas que dizem: eu nasci por nascer. Eu quero que você entenda, e nessa live estarei falando sobre isso, eu quero que você entenda que você não nasceu por nascer. Você não está no país que você está, na nação que você está, na província que você está, no bairro, município que você se encontra, para ser número ou estatística. Não. Você não é um acidente do encontro casual entre o seu pai e a sua mãe. Há um propósito pelo qual você veio ao mundo, há um propósito pelo qual você veio à terra, e Deus escreveu essa história. E eu lhe garanto que a história que Deus escreveu relativamente ao seu propósito, relativamente a si, é uma história de glória, é uma história de poder, é uma história de domínio e de excelência. Alguém pode me dar um amém por isso? Amém. Isso, você que está aí nos comentários, diga amém. Alguém diga: eu acredito que eu tenho um propósito. Será que alguém pode escrever: eu acredito que eu tenho um propósito?
Não importa o quão confuso eu me sinta, eu acredito que eu tenho um propósito. Alguém pode me dizer, eu acredito que eu tenho um propósito. Alguém declara, eu acredito que eu tenho um propósito. Eu acredito que eu tenho um propósito. Então veja, olhando aqui para o que nós estamos a falar, pegando na visão do profeta Isaías de que Deus primeiro termina a história da tua vida e só depois dele terminar a história da tua vida no espiritual, o seu propósito, a razão da tua existência, só depois disso está desenhado e terminado, é que ele permite que você seja concebido. Pegando na visão de Isaías, Deus vai dizer, antes que tu formasses, Jeremias, antes que tu formasses, eu te dei as nações por profeta. Significa que qualquer coisa que venha de Deus e que você já esteja a dar início, você pode ter a convicção que projeto nascido do coração de Deus, que iniciou, é um projeto concluído. Eu pensei que eu ouvi um amém. Projeto nascido do coração de Deus, que já teve um início, na perspectiva, na visão de Deus, no cronos, no tempo de Deus, já é um projeto concluído. O que Deus quer, por exemplo, quando eu e você identificarmos o nosso propósito, os nossos dons, os nossos talentos, o que Deus espera de nós. Mateus capítulo número 25, a Bíblia fala sobre, por exemplo, a parábola dos talentos, e vai ficar muito claro que quando você encontrar o seu propósito, quando você encontrar o seu talento, quando você encontrar a sua habilidade, o que é que Deus quer que eu faça com isso? Que eu desenvolva, que eu multiplique, que eu faça isso crescer. E quanto mais o meu propósito cresce, mais eu cresço e mais pessoas vão se beneficiar, e mais pessoas vão ser servidas pelo meu propósito, mais pessoas vão ser alcançadas pelo meu propósito. E esse, na verdade, é o propósito do propósito. O propósito do propósito, ele sempre visa o alcance de outras vidas. Se Deus te tornar um empresário, a visão de Deus te tornar um empresário nunca vai ser, ou não vai ser para você ter milhões e comprar grandes carros e grandes casas. A visão de Deus te tornar um empresário em algum ramo, em alguma área, vai ser porque, por intermédio dos teus negócios e empresas, se o teu propósito for ser um empresário, a visão desse propósito qual vai ser? Gerar empregos, gerar impostos, ajudar a comunidade com os teus rendimentos e com os teus retornos, servir pessoas com os teus serviços, com os teus produtos, com a tua empresa. O retorno financeiro é uma contrapartida do bom desenvolvimento do teu propósito. Eu posso ouvir um amém? O retorno financeiro é uma consequência de desenvolvermos bem o propósito do empreendedorismo, por exemplo, se nós formos chamados para sermos empresários. E veja aqui, eu preciso que você entenda que nem sempre o nosso propósito está ligado ou associado com aquilo que estamos a fazer no momento. Porque há quem, e provavelmente você vai concordar comigo, há quem se formou em direito e hoje não trabalha com nada ligado a direito. Há quem se formou em business e não faz nada de business. Há quem se formou em gestão e não tem nada a ver com gestão. Há quem se formou em análises clínicas, em saúde. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que fez análises clínicas, aliás, acho que é assim que se fala. E ela é pasteleira. Ela faz bolos, ela faz cakes e não faz nenhuma análise clínica. Então, nem sempre o teu propósito. Eu vou falar sobre como encontrar o seu propósito e qual é o propósito do propósito, mas eu quero desenvolver para você poder entender. Nem sempre o teu propósito pode estar no lugar em que você se encontra. Nem sempre o teu propósito pode estar naquilo que você está a fazer. A Bíblia vai falar, por exemplo, que Elias, ele vai e encontra Eliseu a lavrar o campo, a cuidar de bois, a cuidar da horta, a cuidar da lavra. Elias não estava mal de todo, era um homem que tinha animais e ele conseguia reproduzir animais, conseguia lavrar o campo, conseguiria fazer alguma coisa. Eu acredito que se Elias nunca teve nenhuma visitação de Deus, nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma visão, algum alinhamento de que ele seria profeta, Eliseu, foi um choque para ele entender que o profeta o tinha marcado e o tinha chamado.
Então há gente que hoje, por exemplo, pode estar no business e dizer, não, o meu propósito é business. Às vezes o propósito dele, o business vai dar uma reviravolta e amanhã ele vai se tornar um profeta, um pastor. Amém. Há quem hoje pode estar a trabalhar num ministério YXZ e daqui a nada vai abandonar tudo e vai se tornar um grande empresário. Há quem hoje pode estar a fazer uma coisa quando o coração da pessoa arde por outra coisa. Há quem hoje pode estar a fazer muito dinheiro e amanhã vai abandonar tudo para se tornar um filantropo, para fazer a ação social, ajuda social, para se tornar um missionário. Então nem sempre o teu propósito está de facto naquilo que você se encontra. Por exemplo, há quem o propósito dele, veja, há quem o seu propósito é ser empresário. E aquela pessoa no business, no negócio que se encontra, ele pode estar a vender bolos, bolinhos, gelado, gasosa, acho que é roupa. Não significa propriamente que o propósito daquela pessoa é ser um empresário no ramo da panificação. Por exemplo, se é alguém que vende pão, não significa propriamente que o propósito daquela pessoa é ser um empresário no ramo dos sacos, se é alguém que está a vender sacos. Só significa que muitas das vezes Deus traz uma ideia central e você vai trilhar um caminho até você encontrar os business ou business que está ligado ao teu propósito. Então, o propósito de um empresário não é ser um empresário do pão. O propósito do empresário é ser um empresário. É por isso que você vê que os empresários, eles começam a vender pão, daqui a nada ele tem uma frota de táxis, daqui a nada ele começa a construir prédios, daqui a nada ele tem avião, daqui a nada ele tornou-se pescador, porque o propósito dele muitas das vezes não é só ser pescador. O propósito dele é ser empresário. E no empreendedorismo, à medida que ele for crescendo e se desenvolvendo, ele vai desenvolver várias ideias de negócios. Ele vai ter um negócio que vai desenvolver vários negócios que vão servir o quê? A ideia central permanente dele, cujo propósito é ser o quê? É ser o quê? Empresário. Eu posso ouvir um amém? Isso, vocês estão a partilhar pouco. Vamos partilhar pouco, tem poucas partilhas, tem pouca interação. Vamos partilhar. Vamos lá, continue a marcar. Por exemplo, na minha página eu só vejo muitas marcações do meu filho Matias, uma marcação do meu filho Dorivaldo, mais uma marcação da minha filha Câmia. Na minha página não vejo mais nenhuma marcação. Vamos lá. Eu já vou chegar no centro. Eu já vou chegar no ponto da ajuda. Que ponto é esse, pastor? É o ponto em que eu vou falar sobre benefícios do propósito e como, inclusive, encontrar o seu propósito. Mas eu quero que antes de eu avançar, que você partilhe. Eu vejo poucas partilhas. Mesmo na página da igreja, eu não vejo nenhum comentário na página da igreja. Vamos lá. Poucas partilhas na página da igreja. Alguém está a ser abençoado por esse pouco tempo que estamos aqui? Alguém está a ser abençoado? Me dá um amém. Isso, escreva amém. Aqui no presencial todo mundo diz amém. Mas aí nos comentários eu quero um amém mais forte. Aham. Então veja, por que o propósito é importante? Eu falo sempre isso e falei há pouco tempo. O nosso propósito é como o sol. Todos os dias que o sol nasce, ele não nasce para ele mesmo. Todos os dias que o sol nasce, ele nasce para aquecer a terra. Então o teu propósito nunca é sobre a tua vida, nunca é sobre o teu ego, sobre o teu umbigo. O teu propósito é sempre sobre a vida de outras pessoas, é sobre servir a outras pessoas. Se você falha no teu propósito, você poderá inclusive estar a condicionar o destino de outras pessoas. Primeiro. Segundo, eu quero que você entenda que o teu propósito, ele deve ser sempre maior do que as tuas dores. Você vai ver, imagina que se José, por exemplo, no tempo de Faraó, no tempo de José, ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó.
Se José não cumprisse o seu propósito, se José não interpretasse aquele sonho, se José não suportasse as dores que passou, tendo em conta que ele tinha um grande chamado, tendo em conta que ele tinha um grande propósito, tendo em conta que ele tinha um grande destino, se José não tivesse aberto a suportar o que suportou para o cumprimento do seu destino profético, não seria só a vida de José que seria condicionada. Toda a terra naquela altura, porque a Bíblia vai falar que o Egito era a incubadora da terra, o Egito alimentava toda a terra. Significa que naquela estação toda a terra pereceria de fome por causa do fracasso do cumprimento do propósito de José. Então o teu propósito, se é para ser empresário, se é para ser médico, se é para ser pregador, se é para ser evangelista, se é para ser doutor, futebolista, seja em que área ou que segmento for, eu quero que você entenda que ele vai sempre estar alinhado, ou vai sempre ser enviado para servir alguém. Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus nunca foi sobre Jesus. O propósito de Jesus foi para trazer salvação. O propósito de Jesus foi para trazer aproximação da humanidade a Deus. O propósito de Cristo foi para nos dar acesso livre. O propósito de Cristo foi para nos dar poder e autoridade. O propósito de Cristo foi para a nossa redenção e remissão. O propósito de Cristo foi para o perdão dos nossos pecados. O propósito de Cristo foi para a nossa salvação. O teu propósito, mesmo se você for um businessman, você vai comprar as casas que você quiser comprar, mas o propósito de Deus te tornar um grande empresário é para milhares se alimentarem da tua mão, é para milhares se alimentarem da tua empresa, é para milhares se servirem do teu produto, é para servir milhares de pessoas. O resto serão o quê? Consequência. É por essa razão que a Bíblia vai falar que por conta da morte de Jesus, consequência, qual é a consequência do cumprimento do propósito de Jesus? Lhe foi dado um nome que estava o quê? Acima de todo nome, a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Deus, para a honra e a glória do Pai. Essa foi a consequência do cumprimento do propósito de Jesus. Esse não era o propósito de Jesus, receber um nome acima de todos os nomes. Não. Essa era a consequência. O propósito era morrer para a minha e para a tua salvação. Todos os benefícios que você extrair do teu propósito não são a visão central nem principal. Todos os benefícios que você extrair do teu propósito, seja qual ele for, só são a consequência de você fazer o quê? De você cumpri-lo bem, de você estar a executá-lo bem, de você estar a desenvolvê-lo bem. Eu posso ouvir um amém de alguém? Eu posso ler um amém? Eu posso ler um amém? Então veja, eu vou entrar aqui na parte final da minha live. Ela tenciona ser muito prática. Por exemplo, o Dr. Paul Enesh, o meu spiritual grandpa, o meu avô espiritual, o pai espiritual do meu pai espiritual, ele diz que o propósito da vida é viver o propósito. Isso é muito forte, não é? Ou seja, uma vida vivida sem o cumprimento do propósito é uma vida sem propósito. Se eu estou vivo, se você está vivo, o propósito da nossa existência tem que ser sempre o quê? Cumprimos o nosso propósito. Eu não estou na rua, eu não estou no mundo, eu não existo por existir, para ser número, para ser estatística. Não. Deus me enviou nessa terra com um propósito bem definido. Deus te enviou nessa terra com um propósito bem definido. E as maiores frustrações que às vezes vão batendo a nossa porta, invadindo o nosso coração e invadindo a nossa mente, devem-se pelo fato de que às vezes nós não temos uma definição clara do nosso propósito. Por exemplo, a Bíblia vai falar que nós somos ovelhas do rebanho de Deus. E a ovelha, diferente do porco, ela não consegue habitar constante e permanentemente na lama, na sujidade. Ela até pode passar pela lama, daqui a nada ela sai da lama, porque ela diz assim: ei, eu não sou porco, eu sou ovelha. Por quê? Porque ela tem o seu propósito bem assente. Eu não sou porco, eu sou ovelha. Eu não fui criada para mergulhar-me no lamaçal. Então, mesmo que ela esteja a gostar ou a desgostar daquele ambiente, daqui a nada ela sai daí.
Por que muitos homens e mulheres hoje têm frustrações? Por que muitos homens e mulheres hoje tentam de tudo, fazem de tudo, aceitam todas as propostas, seguem ondas, seguem ventos, seguem tempestades? Se aquilo está a bater, eu faço aquilo. Se aquilo está a dar certo, eu faço aquilo. Se todo mundo foi para aí, eu vou para ali. Se todo mundo vai para... Por quê? Porque o propósito deles não está bem assente. Porque quando o meu e o teu propósito estiver bem assente, podem vir ondas e tempestades. Eu não sigo ondas, eu não sigo tempestades, eu não sigo moveres, eu não sigo movimento. Eu tenho um propósito, eu tenho uma direção e eu estou centrado no cumprimento do meu propósito. Eu vou contar um testemunho do homem de Deus, ele chama-se Joshua Schillman. E ele contava numa das suas mensagens recentes duas coisas. Eu até partilhei com a minha esposa na altura essa informação sobre direção. E esse é o primeiro benefício do propósito. Quem puder anotar, anote. Qual é o primeiro benefício do propósito? O primeiro benefício de você definir ou saber ou encontrar o seu propósito é que o seu propósito vai lhe dar direção. Alguém escreva aí direção. Alguém diga direção. Isso, alguém escreva direção. Vamos lá, alguém escreva aqui nos comentários direção. Alguém comente aí, direção. Alguém comente, vamos lá, direção. A primeira coisa que o seu propósito vai lhe trazer é direção. Isso, Daniela, paz Senhor. Priscila, paz Senhor. Dorivaldo, paz. Está todo mundo saudado. Alguém anota aí, direção. Isso, direção. Não pare de marcar nem de comentar. Veja, esse homem, ele contava que numa certa altura ele foi convidado para dirigir a igreja de alguém numa determinada província e ele achou aquela proposta interessante. Ele diz que ele foi dormir e quando ele dormiu ele teve um sonho em que ele ia para o aeroporto, pegou o avião em direção para aquela cidade e o avião despenhou e todo mundo no avião morreu. Ele entendeu que não era propósito de Deus que ele fosse para aquela cidade fazer aquele trabalho. Então ele foi buscar Deus em busca de quê? De direção. Até que Deus colocou a impressão do que Deus o tinha chamado para ser e fazer, que era para abrir o ministério que ele hoje dirige, que chama-se Koinonia, na Nigéria. Há algum tempo atrás, muitos homens de Deus na Nigéria, no Ghana, aqui a nível da África, fizeram conferências nos Estados Unidos, faziam conferências ou fizeram conferências em Londres, e muita gente, até os seus filhos espirituais diziam, mas apóstolo, nós temos um bom público em UK, United Kingdom, Londres. Nós temos um bom público ali. Vamos fazer conferência. Eles, o facto de todo mundo estar fazendo conferência, eu não vou fazer conferência. O facto de todo mundo estar aí para Londres não significa que eu vou para Londres. Inclusive havia um filho dele que abriu uma igreja em Londres completamente equipada. Ligou para ele e disse, pai, abrimos um centro, queríamos apresentar o pai. E papapá. Ele disse, it's not yet my time. Fecha. Não é o meu tempo. Porque ele conhecia o seu propósito. Eu posso ouvir um amém? Igreja equipada, montada com tudo, mandou o filho fechar. O filho fechou a igreja. A semana passada eles fizeram uma conferência. E na mensagem da semana antepassada ele dizia, a prova de que é o meu tempo e de que é a estação de Deus é que vocês vão ver os resultados dessa conferência. Eu não me lembro o nome do espaço em que eles foram fazer a conferência, mas para vocês terem noção, quem está em Angola ou é de Luanda, nós temos a Cidadela Desportiva. Na Cidadela Desportiva nós temos o pavilhão principal e depois temos os pavilhões anexos. Por exemplo, em UK, os músicos conceituados naquele centro fazem os concertos no pavilhão anexo daquele centro. Mas estamos a falar um pavilhão anexo com capacidade para mais de 10, 15, 20 mil pessoas. Ele não fez a conferência no pavilhão de 15 mil pessoas. Ele fez a conferência num espaço com capacidade para mais de 25 mil pessoas. Por quê? Porque não importa se todo mundo está a fazer. Não importa se todo mundo está aí. Não importa se todo mundo é pregador. Não importa se esse é o negócio que está a bater. Quando tu tens o teu propósito bem definido, uma das coisas que o teu propósito vai trazer para a minha e para a sua vida é a direção. Ok, o meu propósito é ser presidente da república. Você vai encontrar direção.
O meu propósito é ser pregador, você vai encontrar direção. O meu propósito é ser um empresário, você vai encontrar direção. O meu propósito é médico, você vai encontrar direção. O meu propósito é ser jogador disso e daquilo, você vai encontrar direção. O propósito vai trazer sempre direção. Aham. Alguém me dá um amém? A segunda coisa que o propósito traz na sua vida, quando ele é bem identificado, quando ele é encontrado, quando ele é abraçado e aceito, o propósito te livra das frustrações. Por que tem muito homem, muita gente frustrada? Veja, principalmente numa estação como essa, que há aqui falar da nossa realidade cultural, financeira e tudo mais, que há alguma crise de empregos, que há algumas dificuldades econômicas, financeiras, sociais e de várias espécies. Você tem gente, às vezes, por exemplo, por conta da necessidade, aceitar propostas completamente fora do propósito. E sempre que você aceitar uma proposta fora do propósito, sabe o que ela vai trazer? Insatisfação e frustração. É o seu homem interior, como Paulo diz, a mandar uma mensagem para ti de que esse não é o lugar que você tem que estar. É o seu homem interior, é o seu espírito a comunicar consigo de que você não foi chamado para isso. E às vezes você está ali por detrás daquela secretária, às vezes o salário é satisfatório e você começa a sentir, falta alguma coisa. Falta você encontrar o teu propósito. E o cara está frustrado, eu não tinha que estar aqui, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Mas às vezes por causa do salário, às vezes por causa das rendas, às vezes por causa do carro, da casa, de comer, a gente vai para todos os sítios, a gente aceita o que vem, a gente aceita o que nos é proposto. Por que nós aceitamos muitas das vezes quaisquer propostas? Quando o nosso propósito não está o quê? Bem definido. Quem eu sou? Todos nós nascemos com uma identidade. Nós só precisamos fazer o quê? Encontrá-la. Quem eu sou? Por que eu fui criado? Para que eu nasci? Não, o meu propósito é trabalhar na AGT. Não, o teu propósito não é trabalhar na AGT. Isso não é propósito de ninguém. Existem coisas que são secundárias ao cumprimento do nosso propósito. Eu posso ouvir um amém? A segunda coisa que o propósito vai trazer, a primeira coisa qual é? Direção. A segunda coisa qual é? Ela vai te livrar, o propósito vai te livrar das frustrações. Direção, você não vai seguir onda, você não vai seguir movimento. Mesmo que todo mundo te diga, isso é melhor. Quando você tem um propósito, você vai dizer para... Veja. Hoje, até mesmo amizades nos levam para rumos que nós não devíamos ir. E sabe por que nós aceitamos às vezes ir para esses rumos? Porque nós ou não sabemos quem somos, ou não estamos certos de quem nós somos. Não estamos alicerçados naquilo que somos. Não estamos convictos daquilo que nós somos. E posso falar mais uma coisa: propósito não tem nada a ver com idade, primeiro. Segundo, propósito nunca é tarde demais para ser realizado, para ser cumprido e para ser concretizado. Você vai encontrar homens que encontraram o seu propósito cedo demais e começaram logo a manifestá-lo. E você vai encontrar homens e mulheres que encontraram o seu propósito na idade de 50, 40, 60, 70 e tiveram o ímpeto, a petulância, a energia e a motivação de dizer: eu não morro sem o cumprimento de quê? Do meu propósito. Porque inclusive na parábola dos talentos, a Bíblia vai falar que quando eu não desenvolvo aquilo que me foi dado por Deus, quando eu não desenvolvo aquilo que me foi dado por Deus para desenvolver, quando eu não desenvolvo aquilo que me foi, quando eu não manifesto aquilo que me foi dado por Deus para manifestar, eu posso inclusive ir para o inferno. Eu falo às vezes a alguns obreiros aqui da igreja que tem gente que vai estar aí para o inferno porque foi chamado para ser um empresário de sucesso, escolheu ser um pé rapado. E milhares de pessoas vão morrer à fome. E a Bíblia vai falar que a justiça, o sangue dessas pessoas vai ser imputado a ti.
De outro modo, a Bíblia não mandaria que o servo mau que não desenvolveu os seus talentos fosse o quê? Lançado nas trevas exteriores. Homens e mulheres, você já imaginou? Você dizer: eu não adultero, eu não fornico, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não idolatro, eu não invejo, eu não calulinho, eu não fofoco. E no dia da tua morte, você entrar pelo caminho escuro do que pelo caminho de luz. Você dizer: calma aí, Deus, eu fiz tudo correto. E Deus dizer: não, a razão pela qual você veio aqui é simplesmente pelo fato de que você não desenvolveu o seu propósito. E Deus te mostrar numa tela e dizer: a história que eu escrevi para ti era essa, filho. Você seria um evangelista de multidões, milhares de pessoas se converteriam. Olha, você ia orar e paralíticos iam andar. A razão pela qual você veio aqui: você seria uma grande cirurgiã, você seria um grande cardiologista, ou seja lá o que for. Olha ali naquele país, olha naquela província, milhares de pessoas morreram com essa patologia porque você não quis crescer nisso. Nunca é tarde para fazer o quê? Para o cumprimento do quê? Do seu propósito. A terceira coisa que o propósito vai nos trazer é a ajuda de Deus. Você vai ver que, por exemplo, em casos de homens como Moisés, só quando, e vários outros homens, de homens como José, de homens como Daniel, de mulheres como Esther, quando a vida deles se alinha à visão do propósito, quando a vida deles se alinha ao que eles foram chamados para ser de facto e em verdade, o que é que aconteceu? Eles começaram a experimentar a ajuda de Deus. Eu posso falar algo? Tem coisas que eu e você estamos a orar, tem coisas que eu e você queremos viver e experimentar, que Deus não coloca em nossas vidas nem em nossas mãos, porque nós estamos desalinhados ao quê? Ao propósito de Deus. Eu quero $1 milhão. Por que você quer $1 milhão? Se você nem sabe por que você foi chamado. Eu sei por que eu fui chamado. Se amanhã eu receber $1 milhão, produzir $1 milhão, $2 milhões, esse dinheiro vai ser bem direcionado. Não vai ser gasto em vaidade, em luxúria. Porque eu sei qual é o meu propósito. Então, até que a gente identifique e se alinhe, porque não é só a identificação, é a identificação e o alinhamento ao teu propósito que vai trazer a manifestação do agir de Deus de uma forma extraordinária sobre a nossa vida. Os homens da fé começam a experimentar a manifestação de Deus, a ajuda de Deus, o socorro de Deus, a provisão divina, o apoio de Deus, quando houve identificação do propósito e alinhamento ao propósito. Propósito vai trazer para mim e para a tua vida a ajuda de Deus. Alguém escreva aí: ajuda de Deus. Alguém diga: ajuda de Deus. Eu disse: alguém diga: ajuda de Deus. Alguém escreva: ajuda de Deus. A quarta coisa que a identificação do teu propósito vai trazer são as conexões. Quando você identificar o teu propósito vai trazer as alianças. Vai trazer as conexões corretas para o cumprimento do quê? Do teu propósito. Então, quando você identificar o seu propósito, você vai ver que o propósito vai lhe trazer direção. Você vai ver que o propósito vai te isentar de frustrações. Ou seja, quando o pastor fala isenção de frustrações, significa que várias pessoas poderão passar por mesmas dores, por situações iguais às tuas, mas o peso dessas dores sobre a tua vida será completamente mais leve do que sobre a vida das outras pessoas, porque você até já entendeu que há um propósito no quê? Na dor. Deixa eu lhe dar um exemplo. A mulher, quando está na sala de parto, por que ela suporta a dor? Porque ela sabe que essa dor vai gerar o quê? Alguma coisa. Eu posso ouvir um amém? Por que a mulher suporta a dor? Porque ela sabe que esse é o único caminho de eu gerar filhos. Esse é o único caminho de eu gerar o meu filho. Então eu não posso fugir dessa dor, senão eu mato o meu milagre. Eu impeço a geração da minha criança. Então, quando você identifica o teu propósito, você não se frustra com dor, porque você sabe, essa dor vai gerar resultados lá frente. Eu posso ouvir um amém mais forte? Primeira coisa, a direção. Segunda coisa, a ausência de frustrações. Terceira coisa, a ajuda de Deus. E quarta coisa, alinhamento correto
dos seus parceiros. Aqui nós estamos a falar de conexões. Primeira coisa que vai acontecer com as suas conexões, virão assim as conexões corretas. E segunda coisa, como você tem a direção e a convicção do teu propósito, você conseguirá fazer a escolha correta para funcionar o cumprimento do quê? Para fazer funcionar o cumprimento do quê? Do teu propósito. Quando você tem o teu propósito, por exemplo, eu sei qual é o meu propósito. Hoje, as minhas alianças não podem ser, eu não estou a dizer que eu não posso ser amigo, conviver, ou ter alguma ligação com gente alcoólatra, com gente que se droga, com gente que rouba, que mata. Eu não estou a dizer que isso não possa acontecer, até porque eu não sou perfeito, pecado é pecado, erro é erro, falha é falha. Mas tendo em conta a visão do meu propósito, a minha ligação com determinadas pessoas desse grupo será completamente restrita. Não são as pessoas que vão andar comigo todos os dias. Não são as pessoas que vão privar comigo todos os dias. Esse grupo de pessoas, com certeza que não vão ser os meus partners for life. Por quê? Porque o estilo de vida dessas pessoas está na contramão do cumprimento do quê? Do meu propósito. Jesus sentava com os fariseus, sentava com prostitutas, como era criticado ou como era comentado. Mas essas não eram as pessoas que subiam ao monte com Jesus para orar. Eu não sei se tem alguém aqui comigo. Essas não eram as pessoas que estavam no dia a dia de Jesus. Essas não eram as pessoas que estavam na caminhada com Cristo. Essas eram pessoas que Jesus cruzava para Jesus ser sal. Eram pessoas que Jesus cruzava para Jesus ser luz. Eram pessoas que Jesus cruzava para Jesus deixar elas a semente do amor. Mas não era o circuito fechado de Jesus. Jesus não as rejeitava, a não ser que eles fizessem o quê? Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Otherwise, de outro modo, de outra forma, de outra maneira, nós vamos privar casualmente. E veja que o encontro com essas pessoas e Jesus Cristo eram encontros o quê? Casuais. Não eram as pessoas que estavam a dormir e a acordar com Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia que essas pessoas vão atrapalhar o meu propósito, a não ser que elas se arrependam, se alinhem e andem comigo. Você vai ver que até para, por exemplo, quando Jesus vai para a casa de Jairo, o que Jesus foi fazer na casa de Jairo? Ressuscitar a filha de Jairo. Qual era o propósito de Jesus na casa de Jairo? Ressuscitar a filha de Jairo. Quando Jesus encontrou pessoas a chorar, ele disse: essa gente aqui a chorar vai impedir o quê? O cumprimento do meu propósito. Porque aonde não há honra e aonde não há fé, eu não posso operar. O que Jesus fez? Para que eu realize o meu propósito, eu tenho que cortar pessoas que estão desalinhadas à minha visão. Eu não sei se eu estou a falar para alguém. Eu estou a falar para alguém. Alguém dá um amém aí nos comentários. Então Jesus disse, Jesus entendeu, se eu tiver gente à minha volta a chorar, ela morreu, ela está morta, vai sugar a minha fé e daqui a nada eu não faço o quê? Eu não cumpro o meu propósito, que é ressuscitar essa menina. Então, a identificação do teu propósito vai inclusive lhe ajudar a ler as melhores conexões. Se você quer poupar e você tem um grupo de amigos, familiares e parentes que querem torrar todos os dias, você vai dizer o quê? Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo o mano, eu amo a mana, mas eu vou ficar um mês sem vê-los todos os dias, porque todos os dias eles me apresentam gastos. Porque todos os dias vamos comer, vamos gastar isso, vamos desbundar, vamos fazer aquilo. Porque você sabe que se todos os dias você for para lá, a tua conta vai chorar. E a tua missão é fazer o quê? Uma grande poupança naquele mês. Se você tiver um objetivo identificado, isso vai lhe ajudar a escolher o quê? Alianças, conexões. E agora vamos lá. Como identificar? Já temos quanto tempo? Quanto? Ok, então já estamos about to finish. Já estamos prestes a terminar. E aqui eu vou ser quickly. Se calhar eu faço a segunda parte dessa live. Bem? Eu faço a segunda parte dessa live, porque a nossa intenção não é nos delongarmos, amém? A nossa intenção não é fazermos uma live muito demorada. Então veja aí, como identificarmos
o nosso propósito. Primeiro, aqui falávamos sobre os benefícios do propósito. Primeiro, o propósito vai lhe trazer direção. Segundo, o propósito vai lhe isentar de frustrações. Terceiro, o propósito vai trazer a manifestação da ajuda de Deus. E quarto, o propósito vai lhe trazer as conexões perfeitas, ou seja, vai lhe ajudar nas conexões ou na escolha das suas alianças e conexões. Pastor, como é que eu faço para identificar o meu propósito? Primeira coisa, para identificar o teu propósito, para descobrir o teu propósito, tem a ver com desespero. Alguém fala desespero? Isso mesmo. Ou seja, você tem que estar desesperado. A palavra aqui, quando nós falamos de desespero, nós estamos a falar de um desejo anormal. Nós estamos a falar de uma vontade acima do normal, de uma vontade acirrada. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber a razão pela qual eu nasci. Tem muita gente nas sombras, quando eles nasceram para ser holofote. Tem muita gente nas sombras, quando eles nasceram para ser a luz que aponta o caminho para milhares. Tem muita gente a comer migalhas debaixo de mesas, quando eles nasceram para montar mesas para alimentar milhares. Então veja, para identificar o teu propósito, tem que ter esse desejo desesperado no teu coração. Quem eu sou? Quem eu nasci para ser? Qual é a minha missão na terra? Eu não nasci para ser estatística, eu não nasci para ser escravo, eu não nasci para ser sombra, eu não nasci para ser número, provavelmente eu não nasci para sofrer. Esse sofrimento tem um propósito. Eu vou falar daqui a nada sobre isso. O propósito da dor. Tem que ter um desejo ardente. Se você vê coisas a passarem, pai, eu já tentei de tudo, eu já fiz assado e cozido, eu acordo e às vezes eu me sinto sem norte. Normalmente, quando você está fora do teu propósito, esse sentimento vai visitar sempre a tua vida. Você vai se sentir sem norte. Sempre que você estiver a fazer alguma coisa que você não tem que fazer, ou sempre que você não estiver a fazer o que você tem que fazer, naquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque às vezes você já está dentro do teu propósito, mas você não está a desenvolver para o crescimento da tua missão. Não sei se você me percebeu. Às vezes, por exemplo, vou falar no meu caso, ministerial. Eu posso identificar que eu nasci para ser um servo de Deus, esse é o meu propósito, essa é a minha missão. E eu posso não estar a me esforçar para o cumprimento da minha missão. Se eu estiver nessa estação, eu muitas das vezes poderei acordar e sentir que falta alguma coisa. Será que alguém percebeu? E sentir que alguma coisa falha, alguma coisa está a falhar. É por quê? Porque eu já estou no propósito, mas eu não estou a fazer o que eu tinha que fazer para romper, para crescer, para desenvolver, para trazer o cumprimento perfeito do meu propósito. Então, sempre que esse sentimento te visitar, duas coisas podem estar aí associadas. A primeira, ou você não está ainda alinhado ao teu propósito, ou a segunda, você já está alinhado ao teu propósito, mas você não está a fazer o que você tem que fazer para desenvolver o teu propósito. A segunda coisa para descobrir o nosso propósito tem a ver com potencial. Alguém escreva aí amém. Isso, não pare de partilhar, amém? Partilhe aí o máximo que você puder. Isso, manda para... Pouca gente mandou para os seus murais. As pessoas mandam para os grupos, marcam, mas não mandam para os murais. Partilhe para o seu perfil, amém? Ajude-nos a alcançar o maior número de pessoas, por favor. Você está a pregar juntamente conosco ao fazer isso. Você está a evangelizar juntamente conosco, amém? O seu galardão certamente que será divino. Veja, o segundo ponto tem a ver com potencial. O que é potencial? O potencial é uma habilidade inerente a todo ser humano. Pastor, não percebi. O potencial é algo que todo ser humano já nasceu com ele. Todo ser humano tem algum potencial. O potencial é uma habilidade. Todo ser humano tem alguma habilidade. Todo ser humano veio ao mundo com alguma energia, com alguma capacidade. Então você vai encontrar muitas das vezes na tua habilidade, você vai encontrar muitas das vezes na tua capacidade, no teu potencial,
o teu propósito. Alguém escreve aí potencial. E veja, o nosso potencial, isso, escreva aí, por favor, potencial. Então veja, o nosso potencial, ele é distinto. Todos temos potencial, mas os nossos potenciais, eles são o quê? Distintos. Inclusive podemos estar fazendo as mesmas coisas, mas faremos as mesmas coisas de formas o quê? Distintas. Eu vou dar um exemplo, um dos meus exemplos favoritos. Por exemplo, existem vários jogadores. Cristiano Ronaldo é o jogador, é o melhor jogador do mundo. Alguém diga amém. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do globo. De todos os jogadores que tentaram ser jogadores, de todos os jogadores que jogam, o Cristiano Ronaldo é o melhor. Eu posso ouvir um amém? Mas você vai ver, por exemplo, existem vários jogadores craques. O Cristiano é um grande craque, o Messi é um pouco craque, o Neymar é muito craque, o Mbappé é muito craque. Mas você vê que até nos craques, eles têm toques o quê? Distintos. Alguém percebeu? Todos eles têm uma habilidade. Mas você vê que o toque do Cristiano Ronaldo é diferente. O toque do Messi é um pouco mais abaixo. O toque do Neymar é muito sweet. O toque do Mbappé é muito accurate. Mas todos eles têm a mesma habilidade, que é o quê? Play futebol. Mas na habilidade deles, eles são o quê? Distintos. Então, essa potencialidade é algo que todos nós temos. Vou lhe dar mais um exemplo. Pasteleiras. Todas podem ser pasteleiras. Mas há umas. Você pergunta, isso é bolo ou isso é maná? Uma vez, uma filha nossa, não sei se foi no meu aniversário ou se foi no aniversário da pastora, que ela eu sei que ela está aí na live. Se ela fosse mesmo boa pessoa, ela ia dizer, tá bom pai, vamos ver de novo esse bolo. Veja, ela trouxe um bolo, não sei se foi no meu aniversário, se foi no aniversário da pastora, se foi no aniversário da igreja. A pastora está onde? A pastora está onde? Está no escritório, ok. Deixa. Amém. Eu não sei que aniversário foi, eu só sei que compramos um bolo de chocolate. Ouça, todos podem fazer bolo, mas nem todos vão fazer da mesma forma. Eu posso ouvir um amém? Por que eu estou a dizer isso? Por isso é que a palavra de distinção é isso que vai te distinguir. O teu potencial é distinto do meu potencial, mesmo que a gente esteja a fazer a mesma coisa. É isso que vai atrair o teu público-alvo. As pessoas vão dizer, o Elcio é bom, mas eu gosto mais do Joaquim, porque o Joaquim é melhor nisso, naquilo e naquilo outro. Alguém vai dizer, o Joaquim é bom, mas eu me identifico mais com o Elcio, porque o Elcio tem isso, aquilo, aquilo outro. Todos temos potencial. O potencial é algo que toda a criança tem potencial. É por isso que você vê que mesmo que você tente, por exemplo, minha experiência pessoal, a minha filha tem 1 ano de idade agora, ela nunca entrou numa aranha para aprender a andar. Já a habilidade, essa habilidade é uma possibilidade. Já essa evidência, essa potencialidade do ser humano poder caminhar. Ela começou a fazer tentei sozinha. Começou a andar sozinha. Eu posso ouvir um amém? As primeiras coisas que nós ensinamos os nossos filhos a falar, às vezes é papai e mamá. A minha filha tem 1 ano e qualquer coisa, e ela já fala palavras, ela já constrói frases que não fomos nós que lhe ensinamos. Por quê? Porque ela já tem essa o quê? Habilidade. É algo inerente ao ser humano. É a mesma coisa como o nosso propósito. É algo que já está aí dentro, amado irmão. É algo que já está aí dentro, amada irmã. Você já nasceu com isso. Você só precisa desenvolver essa habilidade, encontrar essa potencialidade, aquilo que te distingue, aquilo que te diferencia, e fazer isso crescer e se desenvolver. É aí onde vai estar o teu ponto forte. Eu posso ouvir um amém? E na nossa
habilidade, na nossa potencialidade, nós vamos encontrar o terceiro ponto para identificarmos o nosso propósito. O que é? Alguém diga paixão. Terceiro ponto para identificar o teu propósito é paixão. Alguém escreva aí, por favor, paixão. Isso, paixão. O que é a paixão? A paixão é algo que, quando, por exemplo, nesse momento eu estou aqui a fazer live. Ninguém me pediu para vir fazer a live. Ninguém me pagou para vir fazer a live. But I love it. Eu amo isso. Pregar, falar para as pessoas, comunicar, conversar, partilhar um pouco de entendimento, de conhecimento, de princípios, de sabedoria que eu tenho. O que a paixão vai nos ajudar? Veja, o que é a paixão? A paixão é aquela coisa que você faz com gozo, que você faz com alegria, que inclusive você faria mesmo que não lhe pagassem para fazer. Quando você muitas das vezes identificar coisas que te fazem perder horas, que você perde horas, você não vê a hora. As pessoas sabem, às vezes na igreja, às vezes uma mensagem de 30 minutos leva mais do que 30 minutos, porque eu amo aquela coisa. Às vezes no final do culto já fizemos tudo e eu estou só aqui a conversar com as pessoas. E às vezes eu digo, vocês já sabem que esse é aquele momento que o pastor não quer vos deixar embora. Por quê? Porque é a coisa que eu faço de graça com love. Então uma das coisas que vai te ajudar a identificar o teu propósito é aquilo que você faz com muita ou com maior paixão. Aquilo que você faz com muita alegria, aquilo que você faz com muito ânimo, com muito gozo, aquilo que as pessoas à tua volta podem estar achando chato, mas só você está sentindo aquela coisa. Eu tenho, por exemplo, o exemplo dos produtores musicais. Os produtores musicais, cara, parece que vivem em outra esfera. Eles às vezes entram no estúdio às 12 e saem dos estúdios às 5, às 4, às 6, sem dormir. Parece que quando eles entram naquela caixa, eles entraram num outro mundo, entraram num outro globo. E às vezes, veja, estão a produzir instrumentais e músicas que não vão ser lançadas. Estão a produzir instrumentais e músicas que não vão ser pagos. Estão aí a inventar instrumentais, estão aí a inventar músicas que vão ser simplesmente arquivadas. E eles podem fazer isso de segunda a domingo. Eu estou a falar alguma mentira? Então, uma das coisas que vai te ajudar a identificar o teu propósito é você identificar o que é que você faz com gosto, com gozo, com alegria, com ânimo, com felicidade, com paixão. Que mesmo que se não lhe pagassem, que só o prazer de você ver a alegria, a satisfação, a motivação no rosto, na vida de alguém, valeria mais do que qualquer coisa. Paixão. Quando você encontrar alguma coisa que te cobre de paixão, muito provavelmente você poderá ter encontrado ali o teu propósito. Eu posso ouvir amém? E o quarto ponto, vamos falar só 4 e depois vamos marcar para fazermos a segunda parte. E eu vou trazer mais chaves para não ser algo muito longo. O quarto ponto tem a ver com dor e fome. Ou seja, muitas das vezes, aqui quando eu falo de fome, eu estou a falar de ira. Eu estou a falar algo que lhe traz uma necessidade de querer resolver. Como identificar o seu propósito? Identificando áreas que lhe causam às vezes muitas dores, ou que lhe trazem muita fome, essa ira, essa necessidade de desenvolver. Veja, por exemplo, a Bíblia vai falar que Moisés, ele encontrou um egípcio a fazer o quê? A maltratar um judeu. E aquilo lhe trouxe o quê? A Bíblia diz que ele trouxe o quê? Ira. Ao ponto dele ter feito o quê? Dele ter morto o judeu. O que aquilo era para nós? Aquilo para nós era uma evidência de que esse homem tem o quê? O espírito de quê? De libertador. Porque a Bíblia vai falar que ele encontrou depois 2 egípcios ou 2 judeus
2 egípcios a lutarem e ele não matou ninguém. Inclusive eles disseram: vais fazer como fizeste com o egípcio, que mataste e enterraste. Mas com os oprimidos, ele disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa para proteger esse oprimido. Então, muitas das vezes aquilo que te traz mais dor, você passa pela rua e você vê gente a passar fome, você não aguenta. Pode ter alguma coisa ligada ao teu propósito aí. Aquela coisa que você vê: eu tenho que resolver isso, eu tenho que tocar nisso. Pode ter alguma coisa ligada ao cumprimento do teu propósito ali. A área que você às vezes, por exemplo, a área que você às vezes passa mais dor, às vezes pode ser na vida sentimental. Você sabia que para Deus erguer um bilionário, ele primeiro tem que lhe tornar pobre? E às vezes a dor, o sofrimento da pobreza vai trazer um feeling de que eu tenho que tirar. Veja, há um homem de Deus, o pastor Tiago Brunet, que ele conta nos seus livros e nos seus testemunhos que, por exemplo, ele estava quebrado com dívidas de mais de não sei quantos milhões de reais na altura. E ele disse assim: Senhor, se tu me abençoares e me prosperares e me des sabedoria e conhecimento, ninguém vai passar pela minha vida sem receber o quê? Sabedoria e conhecimento. O que aconteceu com esse homem naquela estação de crise? Ele identificou que por detrás das suas dores estavam o quê? O seu propósito. Eu posso ouvir um amém? Então, muitas das vezes o cumprimento do teu propósito pode estar alinhado a uma dor que você está a passar. Por quê, pastor? Porque só quem foi curado pode curar. Só quem foi liberto pode libertar. Só quem foi transformado pode transformar. Só quem foi restaurado pode restaurar. Só quem mudou pode falar de mudança. Ou pode o quê? Trazer mudança para outras vidas. Eu posso ouvir um amém? Então, às vezes, Deus vai permitir que eu passe por algumas dores, e quando eu suportar e superar a minha dor, Deus vai usar a superação da minha dor para falar para outras pessoas que você está a passar por dores, que você está a passar por sofrimento, que você está a passar por cativeiro, e ajudar outras pessoas a se erguerem das suas dores, dos seus cativeiros, dos seus sofrimentos, das suas opressões. É por essa razão que você vê que quem prega ou fala ou ensina para a gente que está passando em depressão é quem já teve em depressão. É por essa razão que você vai ver que nos centros de reabilitação de álcool, nos centros de reabilitação de droga, quem traz testemunhos e motivação para quem está no vício do álcool e do vício da droga é quem já passou pelo vício do álcool e pelo vício da droga. Eu não sei se eu estou a falar para alguém. Por essa razão que você vai ver que as pessoas que hoje são os bilionários e os milionários e os coachings e os teachings de money, de business e tudo mais, são as pessoas que estavam quebradas lá atrás, encontraram seu propósito, hoje se ergueram. E qual é a motivação deles? Ensinar e treinar cada vez mais pessoas para também se erguerem. Então, o teu propósito pode estar acoplado, associado, ligado e conectado com a tua dor. Então você pode parar e identificar que áreas eu estou mais a sofrer, que áreas é que me trazem mais opressão. Aí você pode estar numa pobreza extrema, numa dificuldade na vida sentimental, numa depressão extrema. O teu propósito pode ter alguma coisa conectado com isso. Dores nem sempre são dores. É por essa razão que Paulo vai falar no livro de 1 Coríntios que Deus não vai permitir que venha sobre nós tentação que não seja humana, provação que não seja humana. E ele vai dizer o quê? Que juntamente com a dor, com a tentação e com a provação, Deus vai mandar o quê? O escape. Ou seja, tão logo a dor vem, na verdade o que o Paulo está dizendo é que a provação, ela esconde a solução. As tuas dores, elas podem estar a esconder o teu propósito. Dores não são dores. Dores são mensagens. Dores são informações. Dores são sinais. Nós temos que ter o quê? A capacidade e a habilidade de conseguir o quê? Lê-las, discerni-las. Entender por que razão elas chegaram a mim. Por que razão elas vieram a mim? Por que razão eu estou a passar pelo que eu estou a passar? Eu vou falar novamente. Só quem foi curado pode curar. É por essa razão que você vê
que quem vai falar às vezes nos encontros sobre VH, sobre superação, quem é? É alguém que conseguiu superar e sobreviver ao VH. E você vai encontrar milhares de homens e mulheres, que pode parecer estranho isso que eu vou dizer, a encontrarem o seu propósito nas suas dores. Encontre o seu propósito nas dores que você está passando. Dores não são dores. A tua dor pode estar a ocultar o teu propósito. Eu posso receber um amém forte no nome de Jesus? Então, o que é que nós vimos? Vamos falar só desses 4, amém? Depois vamos marcar um outro dia para falarmos da segunda parte. O que é que nós vimos que pode nos ajudar a identificar o nosso propósito? Primeiro, desejo, desespero. Segundo, as nossas habilidades. Terceiro, o que é que foi? Paixão. E quarto foi dor e fome. Aqui quando falamos de fome, falamos de ira, necessidade de resolver. Aquele desejo ardente. Então, se você foi abençoado, partilhe com alguém, guarde esses códigos, guarde essas chaves. E veja, a Bíblia vai falar no livro de Jeremias, capítulo de número 33:3, em que Deus anunciou a Jeremias e disse: clama a mim e responder-te-ei. E o que é que eu farei? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Muitos estamos aqui a tentar entender a razão pela qual nascemos, a razão pela qual existimos, a razão pela qual o Senhor nos colocou aqui. Ouça, ninguém melhor do que o Criador para revelar à criatura a missão da criatura. Deus colocou nesse mundo, todas as árvores têm um propósito. Quem diria que coisas, árvores, plantas, por exemplo, que Deus criou há mais de 5, 10, 15 mil anos. Eu não sei o tempo exato que aqui o mundo, que a terra tem, mas imagine algo que Deus criou há tanto tempo. Hoje, pegarem essas plantas e dizer: aí tem a cura do VH, aí tem a cura da tuberculose, aí tem a cura do coronavírus, aí tem a cura disso. Deus criou todas as coisas com um propósito. O que é que os homens fazem para descobrir isso? Eles fazem uma investigação. Faça essa investigação. Como pastor, fale com Deus. Senhor, eu estou um pouco inquieto, estou um pouco inquieta. Eu vejo a minha idade avançar, eu vejo os anos da minha vida passarem e eu não me sinto situado na minha missão. Eu não me sinto situado naquilo que eu devia fazer. E posso falar uma coisa? Nem sempre o teu propósito está em algo que você gosta. Hoje eu vou falar da minha igreja, por exemplo. Eu tenho pessoas aqui na igreja hoje que servem, que nunca sonharam. Nunca sonharam em estar a servir. Estávamos no mundo a beber, a fornicar, a adulterar. Tem gente hoje a servir que nunca sonhou estar a servir. Tem gente que já foi convidado para vir para a igreja que disse: igreja essas coisas de igreja. Nem sempre o teu propósito vai ser algo que você tenha algum feeling, algum gosto, ou que você já esteja de facto envolvido ou conectado. Nem sempre o teu propósito vai ser algo que já passou pela tua cabeça. Eu nunca me vi, eu digo sempre, nunca me vi a dirigir igreja, plataforma, pessoas. Eu sempre disse: deia por onde dar. Eu vou terminar a minha vida a servir ao Senhor. Mas nunca foi uma visão minha ser líder de igreja, líder de ministério. Nem sempre o teu propósito vai estar em algo que você se viu fazer. Deus conhece a tua história. Deus conhece o teu destino. Deus te marcou com um propósito. Mas eu não sei que direção seguir. Fale com Ele: Senhor, me ajude. Senhor, me inspire. Senhor, me direcione. Senhor, me dá sabedoria e discernimento, a fim de que eu possa identificar o meu propósito. Senhor, me dá sabedoria e discernimento.
a fim de que eu possa identificar a razão pela qual você me colocou aqui no mundo. Eu não estou aqui para ser mais um. Eu não estou aqui para ser número. Eu não estou aqui para ser estatística. Eu estou aqui para impactar vidas. Não importa em que área for, não importa em que segmento for, não importa em que departamento for, eu estou aqui para impactar vidas. E eu não vou conseguir fazer isso se tu não me ajudares a me alinhar. Quando você fizer isso, você vai ver Deus te visitar e a trazer uma impressão no teu coração. E quando Deus trouxer a impressão no teu coração, por favor, estações passam. O que eu posso lhe dizer? Corra. Quando você descobrir, corra para cumprir e manifestar o teu propósito. Porque as estações passam. Homens vêm, homens vão. Quando você tiver a identificação do teu propósito, corra para manifestá-lo ao máximo e ao melhor possível no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Alguém pode escrever aí um amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela mensagem que foi aqui partilhada, que com certeza não é mensagem de homem algum, é a mensagem fruto da inspiração do divino ao coração dos seus filhos, ao coração dos seus servos. Pai, a razão pela qual nós trouxemos essa mensagem é porque nós sabemos que nós estamos rodeados de homens e mulheres que muitas das vezes se questionam: será que eu nasci para isso? Ou às vezes se questionam: por que eu nasci? Mulheres tiram a vida, homens tiram a vida, a depressão visita vidas, pessoas têm pensamentos suicidas porque não encontram uma razão para viver. Hoje eu oro no nome de Jesus, que o Deus do alinhamento de destinos e de propósitos possa visitar a todos, Senhor, que nos assistem nesse momento, possa visitar a todos que nos vão assistir no momento a posterior, e vidas e destinos sejam alinhados, vidas e destinos sejam alinhadas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu oro no nome de Jesus, que ninguém debaixo dessa voz, ninguém debaixo dessa oração possa morrer fracassado no seu destino. Eu oro no nome de Jesus, que toda mente, que todo homem, toda mulher que foi alcançada por essa mensagem encontre o seu propósito, cumpra o seu destino para a honra e glória do teu nome em nossas vidas. Espírito de Deus vivo, reorienta-nos, orienta-nos, alinha-nos ao cumprimento do nosso destino profético. Sê conosco por amor ao teu nome, inspira-nos com o espírito da sabedoria e dá-nos discernimento, Senhor, para lermos os sinais, para lermos a direção do teu Espírito sobre nós. Senhor, que a impressão do divino seja nítida e clara e que nós tenhamos o discernimento e a sensibilidade de o ler, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos que nos veem, eu abençoo a todos que nos verão. Tenham todos uma noite abençoada, um grande abraço. Nós estamos condenados ao sucesso. Estamos juntos. Até a próxima.